Voltamos, programa Alternativa A hoje ao gravado, porque estamos recebendo aí a apresentadora do podcast Perfil Sonoro, né, a Wilana Almeida, lá de Recife, de Pernambuco, aí para a honra aqui de bater um papo com a gente aqui na Rádio Universitária no Alternativa A. Wilana, eu comentei aí, né, no final do primeiro bloco, né, e agora na abertura do segundo, do perfil sonoro, né. Aliás, já aproveitando esse momento, recomendo a você que está ouvindo a Alternativa A, Rádio Universitária, né, o perfil sonoro está na sua segunda temporada, né. A primeira temporada, eh, como sempre, a ideia, né, acho que a ideia é tratar de compositores, de músicos, instrumentistas de Pernambuco, né, isso eu acho muito legal. E que também, ao mesmo tempo, além de serem referências para a música pernambucana, são referências para a música brasileira, né. Tanto que no primeiro na primeira temporada teve o Arnaud Rodrigues, né, se eu não tô me lembrar. Quem mais foi da primeira temporada? Foi o Paulo Diniz, Paulo Diniz, o Lula Cortes. Lula Cortes, verdade. Todo mundo conhece muito ele pelo Paebiru, mas ele tem uma carreira vasta e profícua, interessantíssima após o Paebiru. E a gente fechou a primeira temporada com o Moacir Santos, mais ligado ao viés dele nas composições dele para o cinema, porque a galera fala muito do Coisas, não sem razão. Coisas é, sei lá, mais completo e complexo disco da música brasileira, pelo menos é a minha humilde opinião. Mas fala um pouco da produção dele para cinema, né, que antes de ele ir morar na América do Norte, ele fez muita coisa para cinema brasileiro. E aí a gente focou, se concentrou nessa produção dele. Isso na primeira temporada. E agora na segunda a gente está falando do Robertinho de Recife, do Heraldo do Monte, do Severino Araújo e do Dominguinhos. E você podia dar um pano, assim, o perfil sonoro, lembrando que é um podcast aí, que vem de Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, né, governo do estado, Importantíssimo. exatamente, estado de Pernambuco. Sem eles, a produção não seria possível. E como é que foi pensado, né, pensando desde no momento que você lá, né, antes da primeira temporada, se você vinha já do Audiomundi, certo, aí também do blog, e aí como é que foi construída a ideia do perfil sonoro? Cara, ele foi construído por um personagem que não participou de nenhuma dessas temporadas, mas foi feito um podcast à parte sobre ele, que foi sobre o Naná Vasconcelos. Ah, toda abertura do Carnaval do Recife tem um encontro de maracatus. O Naná, até o fim da vida, capitaneou esse encontro dos maracatus. Ele, após o falecimento dele, continua ocorrendo. E eu, numa dessas aberturas, ouvi uma pessoa falando assim: "Ah", falaram ele já falecido, falaram dele no palco e uma pessoa perguntou quem era. Eram relativamente jovens. Era um tiozinho que fazia o maracatu. E eu fiquei indignadíssima, mas eu não podia falar, eu não podia confrontar aquelas pessoas no marco zero em pleno carnaval do Recife. E aí ficou aquilo fermentando na minha cabeça, que as pessoas não sabem da história das outras. E eu o Naná era infinitamente mais do que isso, sei lá, era Naná mudou a história da percussão no mundo. Pernambucano tem esse negócio, eu eu fico meio cabreira de falar: "Mudou o mundo", essas coisas, porque pernambucano tem essa pecha de bairrista e tudo é maior e tudo melhor, folclore. Verdade, você pode falar isso. Mas no caso do Naná, realmente não dá para não falar dessa forma. E aí ficou essa ideia de contar a história das pessoas, muito além do que o disco hypado do DJ ou um conhecimento superficial de que só era alguém que fazia parte de uma
uma ínfima situação, o que quer que seja. E o perfil sonoro surgiu justamente pela vontade de contar a história dessas pessoas de uma forma didática, mas ao mesmo tempo sem ser didatista, de contar essa história não pelo lado, sei lá, dos feitos mais notórios que em qualquer pesquisa numa plataforma de busca você encontra de cara, mas ao mesmo tempo tentar atrair quem não conhece nada. E aí se é eu procuro me equilibrar entre esses 2 lados e tentar contar a história essa história de uma forma atrativa e, lógico, regada a boa música. Normalmente podcast tem quanto tempo de duração mesmo? São Uns 40 minutos, 40 e pouquinho, é. para chegar a esses 40 minutos e pouquinho, né, fala Então, se eu sumir também, justamente porque eu falei, tem que limar muita é coisa. isso que eu ia falar, como que você chega a 40 minutos pensando, Heraldo do Monte, Ivaná Vasconcelos ou Dominguinhos, Não, Naná um Naná trabalho de pesquisa, quanto tempo até você chegar ao formato: "Olha, tá pronto", desde a Não, desde a não, Naná técnica, a gravação. Naná esquece, Naná não deu pra fazer um, foram feito 3 e mesmo assim, se concentrando somente nos discos dele, com o nome dele, porque se fosse fazer os discos e parcerias, participações e tudo mais, ia ficar impraticável. E e f eu fiz a parte, foram 3 programas, de nome Naná Vasconcelos, o Mago Percussivo, e aí, assim, varia muito esse tempo de pesquisa, porque entre reouvir os discos, amarrar o roteiro, umas 2 semanas e pouquinho, ou mais, né, no caso do Naná foram meses, assim, porque eu vi realmente tudo, beirou a casa a casa das centenas, assim. Mas varia de artista para artista. Acho que o que demora mais é encontrar o viés do roteiro. Depois que encontro o viés do roteiro, porque antes eu sofria muito, porque não dá para botar tudo, eu me sinto até negligenciando a história dessas pessoas, porque não dá para contar tudo em 40 minutos. Mas é isso, pelo menos para mim, o desafio principal é encontrar o viés do roteiro. Por onde é que eu vou sem desviar muito da história, do caminho dessas pessoas. Você acha que já nessa segunda temporada, né, de tudo isso, você já chegou a um vamos chamar de modelo ou uma formatação de roteiro que falou: "Ah, tá legal, acho que encontrei o formato, o caminho que define o perfil sonoro", ou você acha que dependendo de cada músico, cada instrumentista, vai mudando, você acha que: "Olha, encontrei aí uma linha que define o perfil sonoro"? Na teoria sim, eu acho que na prática não, porque você acha que encontrou, mas aí, dependendo do músico, você muda completamente a abordagem, o que você quer falar, e entre fazer a equação entre o que você quer falar e o que dá para falar, para poder amarrar bem a história. Pelo menos eu acho que eu nunca vou ficar satisfeita, mas de certa forma, acho que eu consigo caminhar sem muleta, assim. A pesquisa, o roteiro, você, não tem mais ninguém, Sim. Sim, né. tudo eu. Aí a parte técnica, você grava, como é que é o Gravo e conto com a dedicação e a paciência infinita do Jamerson de Lima. e aonde que, vocês fazem a gravação? Estúdio? No estúdio. No estúdio. É, E já tá na segunda temporada que saiu o quê? Faz faz algumas uma semanas. semana, né, comecinho de janeiro, acho que foi? É, isso. Perto de janeiro, né. E
como a gente falou, né, é um podcast, né, que você vai lá no Spotify, nas plataformas, vale muito a pena, né, vale muito a pena. Como a gente falou, né, são músicos, vamos dizer, do estado de Pernambuco, mas que são referências, né. E você não está errada, do bairrista Robertinho do Recife, estão muito além agora, são muito além de Pernambuco e do Recife, né. Então, é esse processo todo, né, que é o processo de, financiamento público, né, de lei de incentivo à cultura, né. Como que essa peleja, fala um pouquinho para os nossos ouvintes que não tem uma ideia, né, quer dizer, pelo contrário, acho que muita gente muitas vezes tem ideias deturpadíssimas de lei de incentivo à cultura, captação de recursos, né. Se você pudesse dar uma ideia para o pessoal do tá ouvindo o Alternativa. Bom, a gente apresenta o projeto, tem uma série de requisitos para aprovação desse projeto. É um processo criterioso e bastante demorado, e de posse disso, a gente com essa aprovação, com a liberação dos recursos, a gente, destina esses recursos a pagar equipe, a pagar estúdio, a pagar divulgação e, ah, layout dos cards, e assim vai, é toda uma gama que de uma cadeia, né, você movimenta uma cadeia, não é simplesmente eu vou falar sobre fulano e é o suficiente, não, tem que movimentar toda uma cadeia, sou uma pedrinha nessa um tijolinho nessa construção aí. É, justamente, né, já outras pessoas já, né, o Alit falando do Inédit, a Fátima Camargo falando Chorando Sem Parar, de todo o processo de captação de recursos, né, as pessoas acham que, como eu falei. Pois é, e nem sempre é a primeira você é contemplado na primeira porta que você bate, são várias portas até encontrar uma aberta. Ilana, a gente falou nessa segunda temporada, o Heraldo Monte, o Dominguinhos, o Robertinho de Recife, né, O Severino Araújo, da Orquestra Tabajara. exatamente. E processo, né, como você falou de pesquisa e ouvir, né, grande parte ou a maior parte das obras, né, e filtrar isso para chegar lá aos 40 minutos mais ou menos de cada podcast. Eu queria saber, eh, já, né, você já pensa logo que você finaliza uma segunda temporada, você já pensa numa terceira temporada ou em nomes que você gostaria, né, de trabalhar numa futura temporada? Eu sei que a segunda temporada acabou de sair agora, algumas semanas aí no comecinho de janeiro, mas, né, eu acho que, né, para quem já tem a primeira e a segunda, você já vai pensando: "Olha, esse Já, já. não deu, acho que para a terceira temporada seria legal". E quais seriam esses nomes aí que você pensa que passam pela sua cabeça? Cara, por exemplo, eu falei do Dominguinhos, é impossível falar do Dominguinhos sem falar da Anastácia. A Anastácia tem uma discografia vastíssima e tem um trabalho importantíssimo como compositora e como representante do forró. E eu pensei muito em ter feito a dobradinha entre ela e o Dominguinhos, em incluí-la nessa temporada. Mas ao mesmo tempo eu fiquei em dúvida se não seria tão cansativo, se 2 artistas de forró, e ficou naquela e eu acabei optando só por um deles. Mas tem um monte. Que mais? O Walter Vanderlei é um organista, né, se notabilizou por tocar o Hammond B3 e tal, tocou muito com a Astrud Gilberto, é uma figura bem ao mesmo tempo que é detectável, mas em contrapartida pouco se sabe dele, né. É meio caracterizado pelos discos de órgão, mas ele foi muito mais do que isso, então eu acho um bom personagem. E assim
e são potenciais, vai que pinta aí uma terceira temporada, são potenciais figuras para perfilar. É isso aí, torcendo já, né, embora tenha já começado a segunda, fala para a terceira. O programa Alternativa está recebendo a pesquisadora e apresentadora do podcast Perfil Sonoro, Ilana Almeida. A gente vai, né, para os apoios culturais, mas claro, vamos encerrar com uma música, esse segundo bloco. O que que a gente vai ouvir, Ilana? Ah, ah, vamos de a gente falou no Naná, vamos de Nanatronics. Nanatronics, que é do a faixa título do mesmo disco dele, numa fase do Naná que ele meio que se encantou pelo break, pelo hip hop, mas ele, como era super peculiar, não modificou a máquina lá de sample para ele mesmo criar os samples dele e tocar do jeito que ele achava que tinha, não programar os sons, assim, é bem interessante, é uma faceta pouco falada hoje em dia no Naná. Isso aí, então vamos encerrar esse segundo bloco com Naná Vasconcelos. Daqui a pouco a gente volta com mais Alternativa A.